Olá, estou muito feliz por estar mais uma vez publicando este vídeo. E estou mais feliz por estar aí dentro da sua casa, aí na tela do seu celular ou até mesmo na tela do seu computador por este vídeo. Talvez você deve estar dizendo mais uma vez, vem ele com a história de lei. Realmente, irmãos, eu quero dizer para você que todo conflito entre o bem e o mal gira em torno dos mandamentos da lei de Deus. Gira em torno ali dos 10 mandamentos. Em Apocalipse capítulo 12, o verso 17, diz que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. De acordo com o versículo 9 do capítulo 12 de Apocalipse, o dragão é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Ele está irado contra o povo que guarda os mandamentos de Deus. Eclesiastes capítulo 12, no versículo 13 e 14, diz o seguinte. O versículo 13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O versículo 14 diz: porque Deus há de trazer juízo a toda a carne. Então, irmãos, realmente, querido ouvinte, irmão, irmã, amigos que me ouvem neste momento, você já deve ter ouvido falar dos 10 mandamentos. Mas aqui em Eclesiastes 12, 13 diz: de tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Você já ouviu falar do primeiro mandamento de Êxodo capítulo 20, versículo 3? Lá diz: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Você já ouviu também falar do segundo mandamento no que diz respeito à adoração a imagens? É uma ordem de Deus: não fará para ti imagem de escultura. Deus está dizendo, e quando ele fala, está dito. No terceiro mandamento ele diz assim, que nós não devemos chamar o teu santo nome em vão. Então, o que Deus diz está dito. E o quarto mandamento, lá diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. 4 mandamentos está numa tábua e 6 mandamentos está na outra tábua. Por isso que Deus escreveu as 2 tábuas dos 10 mandamentos com seu próprio dedo, de acordo com Êxodo capítulo 31, versículo 18. Os 4 mandamentos têm a ver de mim para com Deus, e os 6 mandamentos têm a ver de mim para com o próximo. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, obedeça a Deus e guarda os seus mandamentos. Logo em seguida vem aí o juízo. O juízo vem para aqueles que desobedecem. O juízo no tempo de Noé foi o dilúvio. Noé pregou 120 anos avisando de que viria o dilúvio e que as pessoas deviam obedecer a Deus. Depois de 120 anos veio o dilúvio, que seria os juízos de Deus, e exterminou com toda a humanidade. Aquele que obedece, esse é guardado por Deus.
Em 1 João capítulo 3, o verso 4, diz que a transgressão à lei, o pecado é a transgressão da lei. Então, quando eu transgride a lei de Deus, os mandamentos de Deus, eu estou pecando. Em 1 João capítulo 2, o verso 4, diz que aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. E de acordo com João capítulo 8, versículo 44, o pai da mentira é o diabo. Então, é obedecer os mandamentos de Deus. Eu sei que você já ouviu falar disso. Talvez você já está cansado de ouvir falar de que realmente os 10 mandamentos da lei de Deus é para nós obedecermos. Mas você tem livre-arbítrio. Talvez você deve estar dizendo, não, eu sei disso, mas eu não quero obedecer. Certo? Você tem livre-arbítrio. Você escolhe o que quer. Agora, enquanto a punição de Deus, você sabe que Deus há de trazer juízo os desobedientes? Não sabe? Pois é. Quem obedece, Deus livra, Deus guarda. E quem desobedece é punido pelos juízos de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, é misericordioso, mas Deus também é juízo. E Ele há de trazer juízo sobre os desobedientes. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, versículo 34, que quando Jesus vier, olhará para um grupo de pessoas e vai dizer, vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o que desde o princípio do mundo está preparado para vós. E no versículo 41 ele olhará para um grupo de pessoas e vai dizer, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Queridos, obedecer a Deus é melhor. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. No versículo 29. Lá diz que Deus é o fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor. Essa advertência é para que você... É porque Deus te ama. Ele não quer que você se perca, mas que todos cheguem a um pleno conhecimento da verdade. Ele é um fogo consumidor. E um dia Deus vai exterminar o príncipe do pecado. E todos aqueles que estão com pecado será também eliminado. Todos aqueles que estão pecando será queimado. Portanto, amigo, hoje nós temos sim tempo de obedecer a Deus e pedir a Deus que nos liberta de tal pecado. Se a transgressão da lei é pecado, se eu continuo transgredindo os mandamentos de Deus, se eu continuo pisando nos mandamentos de Deus, eu continuo pecando. E este fogo consumidor que é Deus vai eliminar, vai queimar todos aqueles que estão desobedecendo a Deus. Por enquanto eu só falei da obediência que nós devemos ter para com Deus, no que diz respeito aos seus mandamentos. Lembra-se de que Deus é um fogo consumidor. O objetivo dele é consumir o pecado.
Isaías capítulo 24. Pegue a sua Bíblia e leia aí comigo. O versículo é o 5 e o 6. Aqui diz o seguinte, no versículo 5 diz o seguinte: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebra a aliança eterna. No versículo 6 diz: por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Quer você estar entre esses poucos homens que vão restar? Pois é, obedeça a Deus, guarda os seus mandamentos. Em Apocalipse capítulo 22, no último livro da Bíblia e também no último capítulo de Apocalipse 22, diz o seguinte, peço a você que abram aí Apocalipse 22, o versículo é o 19. Capítulo 22, versículo 19, diz assim: e se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Em outras palavras, aquele que acrescenta os mandamentos de Deus, aquele que tira, esse não terá parte no reino dos céus. Portanto, amigo, é sério. É sério. Por isso que a advertência final adverte você. Entrega a sua vida a Deus. Entrega o seu caminho a Jesus Cristo. Ele não quer que você se perca, mas que você chegue a um pleno conhecimento da verdade para seres salvos. E eu tenho, e mais informações eu tenho aí no meu canal YouTube, Jails Pereira, advertenciafinal.com. Lá eu estou falando mais sobre os mandamentos, lei moral e lei cerimonial parte 1, lei moral e lei cerimonial parte 2. Ali você pode entrar no meu canal e ali você vai ver que realmente nós devemos obedecer os mandamentos de Deus. E que Deus te abençoe e que Deus te dê clareza e iluminação do Espírito Santo de Deus para meditar na sua palavra e obedecer. Tiago diz assim, que nós sejamos não somente ouvinte, mas praticante da palavra. Que Deus te abençoe e amém.